Quando, na verdade, o Canite colocou sobre a possibilidade de falar de comunicação de más notícias, né, eu fiquei muito, muito feliz, porque esse tema ele é muito importante para mim dentro do cuidado paliativo. Primeiro, assim, eu sempre me chamou muito a atenção essa questão do cuidado paliativo, mas tem uma coisa que eu queria deixar assim, bem marcado aqui, é que muitas vezes a gente acha que sabe, né? A gente acha que só o bom senso basta. E, como tudo, a gente hoje tem muita consolidação de conceitos, de coisa técnica dentro da área de cada um, e que eu acho importante que a gente tenha esse conhecimento para conseguir exercer a nossa atribuição. Eu já gostava muito dessa parte de cuidado paliativo, principalmente porque diz a lenda que na época lá da perseguição dos cristãos, tinha uma princesa que na verdade foi uma das primeiras paliativistas, porque ela resgatava as pessoas moribundas em fase final de vida, nas cavernas lá, e ela dava esse conforto, muitas vezes só com a alimentação e o acolhimento. E o nome da bonita era Fabíola. Então sempre eu me achei já especial por conta disso, né? Mas não é. E em relação à comunicação de más notícias, na verdade, eu tive um chefe lá no Hospital da Cana, Dr. Eduardo Borges, que é do Sírio-Libanês e voltou para o Sírio, e foi uma pessoa muito importante para mim na decisão de escolher o cuidado paliativo para também estar como área de atuação na minha vida profissional. A gente tinha pacientes lá nos leitos, né, que ficam mais pacientes críticos, e a gente sabe que nesses hospitais, principalmente de ponta em São Paulo, as equipes de cuidado paliativo e educação continuada é muito mais presente do que em muitas outras realidades. E a Márcia testemunha, o Eduardo muitas vezes ele geria a linha do paciente crítico, ele fala para a gente, vamos chamar a família, a gente precisa conversar, a gente precisa decidir algumas coisas. E a gente participava com ele dessas conversas e isso me encantava, porque eu falava, que domínio que ele tem da situação e como ele faz isso. E aí eu percebi que existiam técnicas para fazer isso daí. Não era só o bom senso, lógico que cada caso é um caso, mas deve ter alguma coisa que ensine como se faz isso. E foi, na verdade, para mim, um dos grandes marcos para eu ir atrás desse conhecimento e como é um dos pilares dentro dos cuidados paliativos, acabou casando. Então, te agradeço pela oportunidade de poder falar sobre o tema. E aí, cada vez eu me questiono mais como é possível que nas nossas escolas de formação, né, de medicina, enfermagem, nutrição, fono, enfim, como nós não temos uma disciplina que ensine a gente a falar com os pacientes, porque a gente não tem. A gente não sabe se comunicar, a gente não é passado isso na nossa formação acadêmica, né? E aí, quando você vai aprender sobre comunicação dentro da área da saúde, você fala, puxa, nunca ninguém tinha me falado a respeito disso, isso é tão importante. Como eu disse, existe técnica, é um conhecimento adquirido, que a gente pode realmente estudar e saber aquele norte para ser seguido. Então, em primeiro lugar, a comunicação é um processo complexo, que envolve a percepção, a compreensão e a transmissão de mensagens por parte de cada sujeito envolvido na situação. Dentro da área da saúde, é a base da relação profissional-paciente e família, extremamente importante. É onde a gente obtém as informações, logicamente, cada pessoa é uma só, como disse a Márcia, com seus valores, né? Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. E a comunicação da verdade, a comunicação é importante, aquela baseada na verdade, na escuta atenta, no que a gente chama de comunicação terapêutica, através de técnicas de comunicação que favorecem uma comunicação eficiente e humanizada. Dentro dos princípios da comunicação, nós sabemos que toda comunicação é constituída por duas dimensões, a verbal e não verbal. A comunicação verbal é a que ocorre por meio de palavras, porém ela é insuficiente para caracterizar a complexa interação que ocorre no relacionamento humano. E a comunicação não verbal permite a demonstração e compreensão dos sentimentos nos relacionamentos interpessoais. É qualificada pelo jeito e tom de voz que as palavras são ditas, por gestos, junto com o discurso, olhares, expressões faciais, postura corporal, pela distância que as pessoas mantêm uma das outras e pelas suas roupas, acessórios e características físicas. Apenas 7% da nossa comunicação ocorre por palavras. O resto é todo pela nossa comunicação não verbal.
As nossas caras, bocas, mãos, pernas cruzadas, corpo para frente, corpo para trás. Isso daí é muito importante. Só colocando a classificação para comunicação não verbal, a gente tem a paralinguagem, a cinesia e a proxêmica. Paralinguagem, qualquer som produzido pelo aparelho fonador, ruídos, entonação da voz, suspiro, pigarrear, riso ou choro. Você está conversando com alguém, você fica toda hora, né? Isso demonstra, isso tem uma repercussão, né? A linguagem corporal, os gestos, as expressões, o olhar, características físicas, postural. A proxêmica, o uso que o homem faz do espaço físico dentro do processo de comunicação. Identificar os fatores envolvidos na distância que o indivíduo mantém do outro na interação. A gente vai ver que quando a gente senta com uma pessoa, o fato de você sentar e inclinar e ir para trás, isso é uma postura, usar os braços, né, ou mesmo inclinar, isso é uma postura que você está tendo um fechamento, né? Na verdade, você está se distanciando. Mas quando você senta e você se inclina para o outro, isso demonstra interesse, você está aberto àquela comunicação. Então, a linguagem não verbal é um dos pilares na comunicação de más notícias, tá? A gente vai ver isso em torno da apresentação. A comunicação não verbal é fundamental para o estabelecimento do vínculo que embasa o relacionamento interpessoal. A comunicação não verbal, ela fala a todo momento, né? Nos ajuda a observar o paciente e família, a perceber se estão entendendo, confortáveis ou não com a notícia. Então, além de nós termos que ter essa preocupação de como está sendo a nossa comunicação não verbal com o paciente, com a família, a partir do momento que eu consigo também interpretá-la, isso me ajuda nesse processo de comunicação para eu entender. Se eu estou falando, a pessoa franze a testa, né? Ela não deve estar entendendo. Ou então ela tem uma postura de fechamento, eu preciso parar naquele momento e rever. Então também me ajuda, quando eu presto atenção na reação da pessoa, e para isso eu preciso de tempo, né? Eu preciso estar ali e conseguir demandar esse tempo, isso me ajuda também a entender se o meu processo de comunicação está sendo efetivo ou não. Aqui alguns exemplos, né, de posturas e da comunicação. Esse aqui eu gostei muito, porque realmente, mexer constantemente as pernas, os pés, indica desconforto. Se afastar de alguém indica que ele não gosta ou concorda com ele. Agora, se aproximar indica que ele gosta ou concorda com a pessoa. Então, o nosso corpo fala a todo momento. E os princípios da comunicação? Hoje a gente sabe que os profissionais sem habilidades de comunicação causam impacto negativo nas relações com seus pacientes e familiares. Sem preparo suficiente, geram mal-entendido que abalam a confiança e segurança na relação. Com certeza todos vocês já passaram ou vivenciaram um processo junto com a equipe que às vezes um profissional chega e a forma com que ele fala desconstrói totalmente o que a equipe já tinha feito, ou muitas vezes não é nem desconstruir, ele já dificulta um processo que já estava mais complicado, né? O uso de técnicas adequadas é medida terapêutica comprovadamente eficaz, permitindo ao paciente compartilhar seus medos, dúvidas, sofrimento, contribuindo para diminuir o estresse psicológico e garantindo manifestação da autonomia do paciente. É necessário habilidades de comunicação, escutar bem, não mentir nunca, evitar a conspiração do silêncio, nós vamos falar isso um pouquinho mais para frente, tá? Evitar a falsa alegria, não descartar uma possível esperança e aliviar a dor. Tudo almejando, dentro principalmente da nossa área de atuação, a comunicação terapêutica, que é uma atividade diferenciada de comunicação na área da saúde, capaz de identificar na narrativa do paciente suas dimensões cognitivo-afetivas, emocionais e culturais, que traduzem boa parte da sua biografia, e recursos internos que precisam ser delicadamente percebidos e bem trabalhados pela equipe. A gente vai ver um pouco mais para frente a importância da chamada escuta ativa. A gente precisa aprender a escutar mais do que falar. Na escuta é trazida muitas informações, não só sobre a biografia do paciente, mas de como a gente vai estar conduzindo, né? Ele nos dá toda essa informação. Quando eu falo paciente, eu binômio paciente-família, tá? Para a gente conseguir estar elaborando esse plano de cuidado. Há 4 pressupostos que indicam esse universo comunicativo.
A mensagem traz consigo sentimentos evidenciados pela linguagem não verbal, ou seja, a atenção não ocorre por meio de palavras, mas o silêncio comunica. Então, mais uma vez, falando da importância da comunicação não verbal. A relação pode ser verdadeira até o final, desde que se preserve o limite do que pode ser feito em cada caso, de modo que as notícias sejam dadas gradualmente, considerando a capacidade de suporte de cada pessoa. Tem um professor que fala que é importante que a verdade seja dita, mas ela tem que ser dada em doses homeopáticas, né? Não precisa na primeira conversa você já colocar tudo. A questão da linguagem, principalmente não verbal, vai te dizer até que ponto aquela pessoa está disposta a escutar naquele momento, tá? Clareza e objetividade da equipe, garantindo linguagem compreensível, objetiva, coerente e harmônica. É extremamente importante que toda a equipe esteja ciente e alinhada do que vai ser comunicado, como vai ser feito, para não ter as discrepâncias, né? Você chega, aborda de uma maneira, o outro profissional chega e leva de uma outra forma e acaba criando uma desconstrução e pior. A gente sabe, como disse a Márcia, é um fio de cabelo. A perda da confiança do paciente ou da família, para você conseguir resgatar isso depois, é muito complicado. Agir com coerência e oferecer o tempo necessário à assimilação gradual da má notícia. Muitas vezes você dá e aí entra o silêncio. A gente vai perceber, vai conhecer um protocolo hoje padronizado, mas você precisa muitas vezes dar esse tempo realmente para que a pessoa possa assimilar. Eu dei esse tempo para você, né, Canite? Essa semana eu dei uma má notícia para o Canite de um paciente. Ele falou para mim, você vai falar isso lá? Eu falei, mas nesse caso nós não vamos acompanhar com você, Canite. Foi uma má notícia. Mas eu deixei ele assimilar. Comunicação de más notícias. Más notícias é quando uma notícia altera drástica e negativamente a perspectiva do paciente em relação ao seu futuro, ou quando traz uma ameaça ao seu estado mental ou físico, com riscos na qualidade de vida. Uma má notícia pode ser aquela dada em hora inoportuna e sem preparo técnico e humanizado. Então, muitas vezes a má notícia não é o fato só em si ou o diagnóstico da doença em si, mas é você muitas vezes não perceber que aquela não é a hora para falar. O paciente está com dor, ele está com falta de ar, isso é um dos princípios. Paciente sintomático, a pessoa, se ela está com sintomas físicos, não é a hora de você comunicar. Ele está com dor, ele está com falta de ar, ele está com muita náusea naquele momento. Então, muitas vezes ela se torna uma má notícia porque a hora é inoportuna e não teve esse preparo para ser dado. Más notícias são sempre más notícias. Mas como, quando, onde e para quem são comunicadas determinará o quanto os pacientes se sentirão apoiados, aceitos e compreendidos, com um impacto significativo na habilidade de viver essa nova realidade. É lógico, gente, é um modificador ali, né? Você tem uma notícia ruim, uma má notícia, a pessoa vai ter que reorganizar todo o processo da vida dela para ver como vai ser daqui para frente. E dependendo como você faz essa comunicação, hoje tem vários estudos mostrando que isso vai impactar nesse processo de organização. Pacientes familiares e até mesmo os profissionais de saúde evitam falar sobre o tema. Quem quer falar sobre má notícia para a pessoa? É ruim, né? Puxa, não é legal você ir lá e ter que comunicar algo que você sabe que vai trazer uma carga de sofrimento. Então a gente evita. É inerente ao ser humano e a nós quanto profissionais. A gente tenta evitar essa questão. Cria-se assim uma situação conhecida como conspiração do silêncio. O que principalmente caracteriza? A família não fala para a pessoa, e aí vou colocar os profissionais também, porque acha que vai trazer um sofrimento. Quantas vezes vocês já escutaram? Não fale para ele porque ele não sabe que tem câncer. Meu pai, nossa, se souber ele morre, então a gente não quer que saiba. Só que a pessoa está consciente, orientada, está vendo que às vezes que ela está tendo que ir para o hospital são maiores, que a quantidade de remédio está aumentando, que os sintomas estão piorando, e como assim está tudo bem? Mas como a família sempre coloca, não, está tudo bem, é só mais um exame, é só não sei o quê, ela fala, puxa vida, o paciente também. Eu vou trazer sofrimento para meu filho, para minha filha, para minha esposa, se a gente conversar a respeito. Então, cria-se a chamada conspiração do silêncio.
Ninguém fala a respeito abertamente e todo mundo sofre ao mesmo tempo. Sofre o profissional, sofre a família e sofre o paciente. Nós tivemos um caso recente de um paciente jovem, em fase final de vida, e até então a família dizia, ele não sabe, as pactuações foram feitas com a família, porque também eles pediram que não se comunicasse, mas a gente conseguiu trabalhar ali no hospital a importância da gente poder conversar com esse paciente e acolher, porque ele deveria realmente estar no sofrimento espiritual muito grande. A gente teve o apoio da psicologia e da equipe também do médica do paliativo, mas esse paciente ele não queria conversar. Toda vez que a gente chegava e tentava abrir, falava, o senhor quer perguntar alguma coisa? Quer ficar sozinho? Não, não quero saber. Então, assim, realmente ele acabou falecendo nesse sofrimento espiritual, mas a vontade dele era não conversar a respeito. Então, nós usamos de todas as ferramentas sutilmente para dar oportunidade, mas tivemos que respeitar, por mais que angustiasse, a opção dele de eu não quero conversar a respeito disso. A filha falava para mim, eu sei o que está acontecendo, mas eu não tenho coragem de chegar para ele para colocar, né? Então a gente começou a trabalhar a família e tentar trabalhar ele. Como ele não quis, a gente trabalhou a família nessa questão, tá? Essa condição se manifesta com a transmissão de mensagens ambivalentes, nas quais o discurso verbal otimista e focado em assuntos diversos e superficiais é contradito pela linguagem não verbal, que expressa claramente o agravamento da situação. Também aquilo, né? A gente fala e o corpo emite outra coisa. Tá tudo bem, viu? Vai dar tudo certo. Você tá com aquela cara tipo assim, meu Deus, o que eu vou fazer com esse paciente agora, né? Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Os profissionais e familiares evitam falar sobre terminalidade e morte para poupar o paciente por achar que poderão aumentar seu sofrimento e deprimi-lo. Por sua vez, foi aquilo que a gente falou, o paciente visando proteger suas pessoas queridas também evita abordar o assunto. Cria-se uma espécie de isolamento emocional. De um lado, o paciente e de outro, a família. Todos com sentimentos, dúvidas e anseios semelhantes, mas não compartilhados. A gente, enquanto profissional de saúde, a gente precisa ficar muito atento em identificar essa conspiração do silêncio. E como a gente identifica? Tendo tempo para escutar, para notar, para perceber essa dinâmica, principalmente família e paciente. Receber boas informações, honestas, claras e compassivas é um desejo universal dos pacientes em estado avançado de doença, conforme evidencia a literatura. Um estudo realizado no Brasil, com 363 pacientes, identificou que mais de 90% dos entrevistados desejam ser informados sobre suas condições de saúde, incluindo eventuais diagnósticos de doenças graves. Então, a princípio, a gente parte da premissa de que o paciente, geralmente as pessoas gostariam de ser comunicadas, mas como eu disse para vocês, a gente teve um caso que a pessoa não quis, né? Então a gente precisa estar atento a isso. Outro estudo europeu, com 128 pacientes que tiveram diagnóstico de câncer, né, incurável, revelou que grande parte desses doentes gostaria de ser informados sobre opções de tratamento, efeitos colaterais, sintomas físicos, sobre como e onde encontrar ajuda e aconselhamento a respeito da dietoterapia, cuidados psicossociais e complementares. Embora a maioria dos pacientes queira saber a respeito da sua condição de saúde, os mesmos também o direito de não querer receber informações a esse respeito. Nesse caso, seu desejo precisa ser respeitado e torna-se necessário identificar um familiar ou alguém próximo a ele que possa receber as informações e ser seu interlocutor. A comunicação de más notícias, difíceis ou más notícias, é uma das mais penosas tarefas do profissional da saúde. É muito pesado, realmente, né? Mas a gente percebe que quando a gente tem pelo menos um norte de técnica, a gente consegue direcionar um pouco mais. Questões como, devo ou não devo contar para o paciente? E à medida que respostas não são encontradas para esse questionamento, utiliza-se a mentira piedosa ou o silêncio cheio de significados dúbios. Muitas vezes também a gente fica na dúvida no contexto, e aí a gente prefere ou se omitir, como a família também muitas vezes não questiona, e aí às vezes alguma mentira, né? Como é só um exame, não, vai ficar tudo bem, logo o senhor vai ter alta, né? Logo vai embora. E aí, dentro desse contexto, como a gente pode dar essas más notícias? Como falar a respeito de perdas, terminalidade e morte? Se isso também é muito pesado para nós profissionais, né?
Quando eu entrei na internet para procurar, né, eu só coloquei aqui para vocês verem a quantidade de cursos que a gente acha hoje quando você joga comunicação de más notícias na internet. Então, não é uma coisa que só incomoda a nós nesse momento nessa sala. Muita gente está passando por isso e está querendo aprender como que a gente pode estar melhorando. O que eu preciso ter de conhecimento para poder me aprimorar nisso. Inclusive, para os nossos entes queridos, que são os animais. Hoje a gente tem, no nosso curso de paliativo, a gente tinha o Vinícius, que era uma graça, que era veterinário. Ele fez o curso junto com a gente, na equipe multi, para a questão de paliar os animais, né? Que hoje a gente vai ver família é quem a gente fala que é, né? E o nosso animal doméstico, ele merece também. Então, hoje a gente encontra, inclusive, cursos para formação para cuidado dos pets. Aspectos espirituais e emocionais importantes na comunicação de más notícias. Reflexões ou questionamentos sobre a própria vida, preocupações com o legado, resgate dos relacionamentos, questionamento acerca da morte ou o que vem depois dela, ressignificação da dor e do sofrimento, sentimentos de tristeza, autoimagem, autoestima alteradas, medo de incapacidade e deterioração física, medo de ter dor, medo de estar sozinho no momento da morte, luto pelas perdas antecipadas. Geralmente esses são os aspectos espirituais e emocionais trazidos pelo paciente. E as necessidades: construir um sentido para a vida e a própria existência, agradecer e demonstrar amor a quem lhe é importante, perdoar e ser perdoado, despedir-se, estreitar relação com o Ser Supremo, reafirmar suas crenças, ser ouvido, ser aceito, ser confortado, ser valorizado, sentir-se seguro, exercer a sua autonomia, cada vez mais importante, estar sempre acompanhado e ter valores e crenças respeitadas. Valores e crenças dele, não sua. A gente precisa aprender a respeitar o do outro, porque o que importa é o dele. Ah, mas ele quer que traga o cara lá que bate tambor na Umbanda. Eu sou católica, eu não vou trazer o cara, viu, ser profissional de saúde. É essa a crença dele, é isso que é importante para ele nesse momento. Então a gente, quanto equipe, vai tentar fazer o máximo possível para conseguir o que é importante para a pessoa. Ainda dentro da comunicação de más notícias, extremamente importante, minimizar a solidão e o isolamento, enfocar necessidades básicas de informação, responder imediatamente os desconfortos, estabelecer um plano de acompanhamento e antecipar o que não foi falado, escolher um momento em que o paciente e o profissional estejam descansados e próximo de um tempo adequado, considerar o estado físico, emocional e psicológico do paciente. Aqui eu queria colocar o seguinte: se eu não estou bem, se eu briguei com meu marido, se eu estou de 48 horas de plantão e estou faltando 20 minutos para terminar meu turno e ir embora, eu acho que não é uma boa hora de eu sentar para conversar com alguém para dar uma má notícia. Porque eu também não estou bem. Então, quando ele coloca isso, escolher um momento que o paciente ou profissional, você tem que estar muito bem naquele momento também para poder participar desse processo. Porque eu volto a falar, não é um processo simples, né? É uma demanda, uma carga emocional também muito grande, é uma troca muito grande que a gente tem. E considerar o estado físico, emocional e psicológico do paciente, foi aquilo que a gente falou. Se o paciente ele está sintomático, com dor, com falta de ar, nauseando, vomitando um monte e qualquer outro sintoma, não é a hora de você pegar a pessoa para estar tendo esse tipo de conversa. Preparar o paciente dizendo que há um assunto difícil para conversarem juntos. Utilizar linguagem clara e simples. Médico, principalmente, é cheio de usar termo técnico, né? Fala sobre a doença, o exame, mas assim, usa... E a pessoa fica ali, às vezes se sente coagida, como eu vou perguntar isso para ele, e não consegue entender. Então, na verdade, quanto mais a gente puder usar a linguagem clara e simples para que a pessoa possa entender, é melhor. Informar de forma gradual e programar um próximo encontro. Ser realista. Evitar a tentativa de minimizar o problema, mas não retirando as esperanças. A gente tem essa tendência de um probleminha, é um menino, né? A gente tenta sempre minimizar, porque isso causa sofrimento pra gente também.
Então a gente não pode, a gente tem que sempre falar a verdade, ser realista. Ah, mas ele acredita que ele vai fazer o transplante de pulmão. Ótimo. Eu sei que tecnicamente essa realidade é complicada. Mas se para ele isso é importante, por que eu vou tirar a esperança dele? Ele sabe o que ele tem de doença, ele sabe a gravidade e ele sabe a fase que essa doença está. Mas ele acredita que vai chegar lá. Ele acredita no milagre. Por que eu vou tirar isso para ele? Ele não está em negação, é só algo que ele está tendo, esperança. Mas a gente não pode deixar de ser realista, isso é extremamente importante. Assegurar a continuidade do cuidado, independente do que houver. Isso é extremamente importante. Eu vou estar sempre aqui, a equipe vai estar sempre aqui. A hora que você precisar, você pode chamar, vai ter alguém junto. E precisa ter alguém junto, né? Então, assim, você deixar claro para a pessoa e para a família que independente do que aconteça, se aquele transplante de pulmão der certo ou não, você vai estar lá até o final, para estar ajudando no que você puder. Então, você deixar claro essa continuidade do cuidado é extremamente importante. E como disse a Márcia, até depois. A gente tem serviços, não aqui, mas que o pessoal liga um mês depois que a pessoa falece para a família. Recebe o psicólogo. Nos lutos complicados, que aí tem todo, né, um diagnóstico, eles fazem um segmento, tá? Então dão apoio familiar até depois. Assegurar que o paciente tenha suporte emocional de outras pessoas. Muitas vezes identificar quem seria o suporte para aquela pessoa. É muito vinculado à mãe, é muito vinculado à esposa, e é assim, a gente conseguir trazer esse suporte para ele também. E muitas vezes trabalhar o outro familiar, ajudar o outro familiar para que ele possa ter a fortaleza de estar ali junto naquele momento. E para a comunicação verbal, repetir a informação pausadamente, sempre que for necessário, validar a compreensão do que foi falado, estimulando comparações. Muitas vezes você fala e você pergunta, você entendeu? O que você entendeu do que eu disse? É importante que a pessoa traga o entendimento dela, para estar validando o que ela conseguiu compreender. Utilizar clareza e sinceridade no que foi dito, disponibilizar tempo e verbalizar a disponibilidade para interação. Essas conversas, às vezes, assim, você acha que... nem acho mais, né? Mas são conversas de 1h, 1h30, 2 horas. Dependendo quando é com família, você entra para uma conversa dela, ela se estende. Então, você já tem que saber que, assim, ó, parou tudo, eu não vou programar mais nada, porque essa conversa ela vai demorar. Estabelecer opções e apontar diferentes pontos de vista, oferecer feedback ao que o outro manifesta, quer dizer, o que ele traz de dúvida, o que ele traz de angústia, você de uma certa forma acolher e devolver isso para ele numa forma de resposta. Utilizar a linguagem coloquial com vocabulário adequado à compreensão do outro. Verbalizar disponibilidade para o cuidado e não abandono, compreensão e aceitação. Vocês vão ver que as coisas se repetem muito, mas é esse norte. Depois a gente tem um protocolo que vai fechar, que é o que geralmente a gente segue. Evitar a conspiração do silêncio, não evitar falar sobre assunto doença, terminalidade, repetir as últimas palavras ditas pela pessoa para estimular, aprofundar o assunto, estimular a verbalização de medos e angústias, oferecer esforços positivos, elogiar as conquistas do outro, utilizar, isso aqui é muito importante, eu tive uma experiência, 2, 3 experiências com família. Quando você analisa que é aquele contexto e a pessoa está preparada. Lógico que não é todos os itens que vocês vão aplicar para todo mundo. Isso aí cada caso é um caso e a gente vai sentindo. Mas muitas vezes é um paciente crônico que está há anos naquela cama. A pessoa é aquela cuidadora há anos dele, né? Naquilo de banho de leito, de todo aquele cuidado que a gente sabe que é extremamente intenso. E aí ela vem para você com o sofrimento já dela, não só o sofrimento espiritual da perda da pessoa doente, amado, mas também do cansaço físico, do esgotamento. Porque não é incomum sempre cair nas costas de um da família, né? Todo mundo palpita, mas é sempre aquele cuidador que está lá. E aí, você poder elogiar o quanto aquela pessoa tem cuidado, o quanto ela tem feito, isso é uma forma de... como é que eu posso dizer? Uma forma de reconhecer o trabalho dela e de você acolhê-la naquele sofrimento dela. Tá?
Utilizar perguntas abertas para estimular a expressão de sentimentos, valorizar os sentimentos identificados. Estabelecer junto com a equipe metas e planos de ação para atingi-los. Valorizar todas as informações dadas pelos pacientes e seus familiares. Ouvir reflexivamente, utilizar toque afetivo, isso é muito importante. Mãos, braços e ombros, tá? A gente não toca. E por isso que eu falo para vocês que existem técnicas, é importante a gente conhecer, porque isso é um norte para a gente seguir. É lógico que tem exceções. Esses dias atrás me pediram para dar notícia para um casal, má notícia, uma doença oncológica, que tinha vindo internado para analgesia e um diagnóstico bem ruim. E o serviço de oncologia tinha falado, olha, não temos mais a possibilidade de químio, infelizmente, nós vamos internar e você vai ser acompanhado pela equipe paliativa. Aí alguém da psicologia falou assim, doutora, eles estão sentadinhos lá esperando para saber o que é esse paliativo que mandaram ele para mim. Eu falei, meu Deus, né? Ai, Jesus amado. Pessoa com 37 anos de idade, você já vai assim. Mas assim, eu falo que a misericórdia e a providência divina são fantásticas, ele nunca abandona, né? Que a hora que eu cheguei, a esposa, a avó, acompanha comigo no ambulatório de geriatria. Então, a hora que ela me viu, é você! Ela já veio, abraçou. Então, aquilo já amenizou. Mas, muitas vezes, não rola um abraço na comunicação, né? O ponto que você toca no acolhimento da má notícia não é a coxa, não é abraçar, não é beijar. Apesar dele colocar como mão, mas mão é uma coisa um pouco delicada. Às vezes um toque, né, colocar a mão por cima é uma coisa, você pegar na mão da pessoa é outra. Por isso que eu digo que isso é aprendizado. Como não contaram isso pra gente na faculdade, né, gente? Como não nos ensinaram essas técnicas que não são bom senso, são técnicas. Utilizar sorrisos, utilizar o silêncio, estar junto com mais frequência, manter proximidade física, preferencialmente sentando-se próximo ao outro, atentar para as próprias expressões faciais, identificar emoções e sentimentos nas expressões faciais do outro. Tudo isso a gente já falou. Manter contato visual, atentar para a postura corporal, membros descruzados e relaxados, orientação do tórax na direção do outro, cuidado com gestos excessivos que denotam ansiedade. Quando a gente cruza o braço e vai para trás, é uma postura de fechamento total, né? Então, o cruzar o braço já demonstra esse fechamento. Utilizar tom de voz adequado, atentar para as reações que você está provocando no outro, promover ambiente reservado e tranquilo para a conversa. Isso é um ponto fundamental. Não se tem má notícia no corredor do hospital, no corredor do ambulatório, com a família, com um monte de gente passando, com a tia do café passando, o outro que nós... Gente, isso aí não dá. Precisa-se ter um local adequado para você chamar paciente, família, silencioso, sentado, com acolhimento, não ser interrompido. Você está no meio da comunicação, alguém entra e fala assim, fulano, só vim pegar um negócio aqui, tá bom? Só vou pegar um negócio no armário. Quebrou, né? Então, às vezes parece óbvio, mas, por exemplo, no hospital onde a gente trabalha, na parte da emergência, a gente não tem esse espaço, né, Márcia? Não tem esse espaço. A gente fica assim, você vai atender alguém agora? Você me empresta o consultório? A gente tenta, pelo menos, criar uma situação, né, um lugar mais reservado. Isso faz toda a diferença. É um respeito com o outro. Você está mostrando a importância que você está dando para aquele momento, tá? Então, realmente, a gente se preocupar aonde o lugar físico para ter essa conversa é importante. Atentar para a sua própria aparência física, vestuário adequado, asseio e evitar os ruídos. Você está dando a má notícia, o celular tocando todo momento, não dá, né? Também demonstra que você não está muito importando para aquele momento. Aí a gente vai falar só um pouquinho, eu vou ser mais rápido, senão não vai dar tempo, da escuta ativa. É extremamente importante para reafirmar a disponibilidade para conversar e ajudar, tá? Presença mais frequente, manter o contato visual. A escuta ativa, ao cuidar do paciente nesse processo de morrer, uma das principais habilidades é essa escuta. Ela é reflexiva, a escuta atenta e reflexiva é um dos principais instrumentos do profissional que atua em cuidados paliativos. Sentar-se ao lado do paciente, mostrando-se interessado por sua história e disponível para ouvi-lo e compreendê-lo, é uma maneira comprovadamente eficaz de assisti-lo emocional e espiritualmente.
Ser ouvido é uma importante demanda de quem vivencia a terminalidade. E a gente fala demais, né? A gente fala muito e tem uma dificuldade muito de escutar o outro. E eu acho que isso não é só no paliativo, não. Acho que é na vida mesmo, né? A gente sempre quer expressar o nosso e a gente não faz essa escuta. É um processo dinâmico comparado à leitura de mensagem contida nas entrelinhas. Escutar é diferente de ouvir. É um processo emocional e cognitivo ativo e complexo que, partindo da percepção auditiva, considera as variáveis atenção, interesse e motivação. Demanda do sujeito mais do que a simples passividade de deixar falar. Implica colocar atenção para ouvir, querendo compreender o outro. A escuta ativa é você realmente estar presente de corpo e alma para escutar o que o outro está dizendo. Não só com o celular, sei. Não, é realmente você se entregar àquele momento. É uma pedra angular dentro do cuidado paliativo. O ato de escutar implica compartilhar o momento de buscar significados, não só a mensagem recebida, mas a pessoa que transmite seu conteúdo fundamentado na relação de ajuda e interesse por suas necessidades. Quando escutados, pacientes familiares sentem-se cuidados de modo individualizado, com atenção, sensação de que são valorizados. Não vai muito. Eu aqui estou super feliz porque vocês estão me escutando, não é? Como a gente gosta de quando a gente chega em casa com um problema, a gente está angustiado, a pessoa que está lá, seja esposa ou filho, consegue parar, nos olhar nos olhos e escutar atentamente aquilo que a gente está trazendo, a gente se sente acolhido. Só esse ato já parece que conforta, né? Imagine a pessoa que está com todo esse sofrimento. Expressões de compaixão e afeto em relação com o paciente dão a certeza de que ele é importante, lhe dão a sensação de proteção e consolo. Os profissionais de saúde precisam resgatar essa relação interpessoal empática e compassiva com base para suas ações e condutas. Uma relação alicerçada na compaixão, humildade e respeito. E aí entra a empatia, que é extremamente importante para a comunicação. Ser empático significa a capacidade psicológica para sentir o que sentiria uma outra pessoa caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Consiste em tentar compreender sentimentos e emoções, procurando experimentar de forma objetiva e racional o que sente um outro indivíduo. Não é só, mas se traduz muito por me colocar realmente no lugar do outro, imaginar, tentar pensar o que ele pode estar passando. E para isso é importante, para ter esse comportamento empático, manter contato com os olhos durante aproximadamente 50% do tempo de interação, ouvir atentamente, permanecer em silêncio enquanto o outro fala, utilizando meneios positivos, utilizar sorrisos, manter tom de voz suave, voltar o corpo na direção de quem fala e manter membros descruzados, utilizar eventualmente toques nos braços, mãos ou ombros. Isto é uma técnica do que é um comportamento empático. Eu volto a falar para vocês. Existe técnica ensinando. Você pode pegar uma pessoa que não tem um pingo de empatia, porque a gente sabe, tem gente que não tem empatia e tem gente que é natural a empatia. Mas se você pegar uma pessoa que não tem empatia, você consegue ensinar para ele, olha, se você fizer isso, você vai ter um comportamento empático. Por isso que eu falo que eu acho a comunicação de más notícias importantes, não só por si só, mas porque ela tem uma carga de conhecimento técnico extremamente importante que cabe para todos os profissionais, e independente se é hospital, ambulatório, enfermaria, o local que a gente vai estar atuando, ela se encaixa. Eu vou ler só esse aqui que eu achei muito interessante, né, quando eu li no artigo. Com frequência, mesmo antes que a interação direta com o paciente aconteça, ele já fez um julgamento prévio a respeito do profissional, com base na análise do seu comportamento e características não verbais expressos nos corredores do hospital ou na interação com os outros colegas. Eles estão vendo tudo. Às vezes a gente está ali numa discussão com outro colega, tal, depois você chega, oi, tudo bem? Né? Então a gente precisa prestar atenção realmente na nossa postura. E pode ser até nesse mesmo momento que o paciente decida se o profissional é ou não digno de sua confiança. E se quer ou não ser cuidado por ele, sem que nenhuma palavra seja trocada entre ambos. É principalmente por meio dos sinais não verbais pelo profissional de saúde que o paciente desenvolve essa confiança e permite que se estabeleça uma relação terapêutica efetiva. Assim, tanto o comportamento verbal quanto o não verbal do profissional deve demonstrar a empatia e transmitir segurança. Vou pular um pouquinho. Extremamente importante. Nós estamos falando do paciente, mas a família, né?
E muitas vezes, toda essa comunicação e essa linha, o paciente, dependendo da condição, como a Márcia mesmo disse, a maioria das vezes ele chega já numa fase de terminalidade de doença avançada ou ali já em fase ativa de morte, e aí a gente vai trabalhar mais a questão familiar. A informação contínua e acessível aos familiares é elemento essencial que permitirá uma vivência mais serena e tranquila nesse processo de morrer do doente, sem gerar expectativas que não podem ser atendidas. Os familiares necessitam ser mantidos informados sobre o que acontece e sobre o que esperar do processo de morrer dos seus entes. É extremamente importante a gente estar com a família junto, comunicando tudo a todo momento, tá? Isso aqui é extremamente importante, né? A família é quem seus membros dizem que são. E não aquilo que a gente acha que tem seu pai casado na igreja com a mãe, os filhos. Como assim aquela pessoa que não tem nenhuma relação sanguínea, consanguínea, ele está falando que é com ele que ele quer que converse? Então, família é quem seus membros dizem que são, tá? Presença mais frequente, verbalização de disponibilidade, compaixão e pesar pela perda. Perguntar o que ela precisa, o que você pode fazer para ajudá-la naquele momento. Respeitar as crenças, rituais e expressões de sentimento. Utilizar o toque afetivo, a participação de um familiar no momento de comunicar más notícias, geralmente é feita com consentimento ou solicitação do paciente. Muitas vezes você vai conversar com o paciente e fala, eu quero que fulano esteja presente. Isso é importante a gente respeitar. Uma meta-análise aponta que os familiares desejam sentir-se úteis no cuidado do paciente, do seu ente, entender o que está sendo feito por ele e o porquê, ser informados a respeito de mudanças nas condições clínicas e proximidade com a morte, poder expressar suas emoções, ser assegurados do conforto, ter seus sentimentos compreendidos e confortados e encontrar algum significado na perda da pessoa amada. Para tudo isso, e aí vocês podem depois procurar na internet, a gente vai falar rapidinho agora para finalizar, que é um dos protocolos, mas é um dos mais conhecidos, chama-se protocolos SPIKES, tá? Que é uma dessas normatizações para ajudar a gente a estar fazendo a comunicação de más notícias. Na verdade, ele é um médico oncologista, o Robert Buchman. Ele elaborou esse protocolo a fim de oferecer aos profissionais que trabalhavam com pacientes em fase final de vida um guia metodológico para capacitação de como comunicar as más notícias por meio da abordagem lógica e sistemática. Isso foi em 1992. Ele é dividido em 6 etapas, né? Por isso que ele forma a palavrinha SPIKES. Então, contexto sitting, que é contexto e postura do profissional, perception, que é percepção do paciente, invitation, que é troca de informações, knowledge, conhecimento do assunto, emotions and como é que fala, Arlete? Empathic. A Arlete morou lá, ela sabe tudo no inglês. Capacidade de explorar e enfatizar as emoções e estratégias e síntese. Extremamente importante, né, no contexto inicial, no físico, no S. Revisar o prontuário, você precisa saber da história da pessoa. Você não pode ir lá comunicar se você não sabe quanto tempo ela tem o diagnóstico, que exames que já foram feitos, quem que é o médico que estava tratando, por onde essa pessoa passou, o que ela já passou. Isso é extremamente importante, você ter esse conhecimento prévio antes de chegar para estar fazendo essa comunicação. Como nós dissemos, o ambiente adequado. O ambiente físico deve estar preparado para a conversa, em conformidade com as atitudes cordiais e sensíveis dos profissionais, percepções e objetivos da equipe. Mesmas informações passadas por toda a equipe, alinhar planejamento terapêutico. A gente, ali na Unimed, muitas vezes vai conversar com famílias na UTI. Então, antes de chegar com a família para conversar, a gente já alinhou com a equipe da UTI, com a psicologia e cuidados paliativos, o que nós vamos abordar e o que vai ser proposto na linha de cuidado, para que no meio da conversa não tenha dissonância, porque daí é muito ruim, a família se sente perdida. Mas ele acabou de falar aqui, aí agora ela vem e propõe isso. Então é importante ter esse alinhamento com a equipe antes, tá? A percepção do paciente. Avaliar o grau de informação ou percepção que o paciente tem sobre sua condição médica e prognóstica, acessar a compreensão e avaliar expectativas, perguntar o que ele sabe a respeito, quais expectativas. Perguntas indiretas como você tem lidado com a doença até agora, ou quando você tem sintoma tal pela primeira vez, o que pensou que pudesse ser. Isso ajuda muito, porque muitas vezes você chega com um paciente, com família, você não sabe até que ponto ele sabe ou não. Então essa pergunta assim,
na primeira parte, realmente, você entrar, o que você sabe sobre a sua doença? O que você sabe que está acontecendo com o seu familiar? E às vezes, quando a família fala, ele não sabe o que tem, ele fala para você, bom, eu tenho câncer de pâncreas, já foi feito, você fala, a pessoa sabe, né? Então isso é importante a gente saber acessar, perguntar o que ele sabe a respeito. Isso é um início, nos ajuda muito. Determinar o quanto o paciente entendeu, quanto suas percepções estão próximas da realidade médica. E aí, assim, tem essa questão do paciente em fase de negação ou síndrome do ninguém me disse. Muitas vezes o paciente ele não está em negação, mas ele quer validar se as informações são. Não é incomum o paciente falasse para você, mas você estava acompanhado pela equipe de oncologia 1 ano e meio, ninguém te falou que a doença... Nunca, doutora, ninguém falou pra gente que a doença... Aí você vai depois conversar com o oncologista e eles falam, foi sim, a gente já teve várias conversas. Então, muitas vezes é para ver, não é a negação, mas ele precisa dessa confirmação. Tá? Assim, realmente as pessoas estão dizendo a mesma coisa. Importante também a questão de sincronia dos conteúdos emocionais da mensagem, né? A questão, principalmente, a gente já viu da linguagem verbal e não verbal. A troca de informação. Busca-se abertura clara por parte do paciente para o início da conversa. Às vezes o paciente não quer conversar naquele dia ou momento e solicita que mais alguém da família esteja presente. Por mais que os direitos da verdade e da informação sejam soberanos, é impossível prever quais pacientes irão querer ouvir a verdade ou não. Dentre 50% a 98% que a gente viu, eles querem saber. Você gostaria que ele desse detalhes completos de diagnóstico nesse momento ou você prefere ouvir sobre o plano de tratamento? Ou você gostaria que outra pessoa esteja presente nessa conversa? Com isso você consegue também identificar até que ponto o paciente quer saber. O K, que é o conhecimento, alinhar, ajustar, o profissional faz o resgate e alinhamento dos pontos conversados, é o ponto em que a informação médica se alinha ao conhecimento do paciente, traz a percepção do paciente sobre sua próxima condição clínica, devendo ser um processo gradual de troca de informação até que sua percepção fique próxima à sua realidade. Dar informações aos poucos facilita a compreensão na realidade diagnóstica. Ser claro, sem florear, linguagem simples. Validação das informações. Você está me entendendo? Está claro o que eu estou falando para você? Muitas vezes no meio da conversa é importante você parar e perguntar. Reforçar a mensagem, solicitar que repita em linhas gerais o conteúdo tratado na conversa. O que você entendeu dessa nossa conversa? Para familiar, para o paciente, para ele te dar esse retorno e você perceber. Ouvir questões ocultas. Às vezes você está falando e você percebe que algo está incomodando, né? Então, o que pode estar incomodando? Silêncio após a notícia é fundamental. Acabou de dar a notícia, fique quietinho. Deixa a pessoa assimilar aquilo. Às vezes a pessoa vai abaixar a cabeça, vai chorar, vai ter alguma reação, né? A gente precisa dar esse tempo. Impacto da mesma informação é diferente para pessoas diferentes. Você dá um diagnóstico de demência frontotemporal ou demência de Alzheimer. Uma pessoa é uma coisa. Você dá para a pessoa que cuidou da mãe ou do pai até o final numa cama por demência é outra. Quando a pessoa tem uma realidade muito próxima, as pessoas encaram de maneiras diferentes. E é extremamente importante anotar a conversa que vocês tiverem em prontuário. Isso é uma coisa que a gente tem muita falha quanto profissional de saúde, né? A gente precisa anotar, foi conversado com fulano, com ciclano, a respeito disso, foi pactuado isso, conversamos tal. Isso tem que estar anotado para toda a equipe ter acesso. O E, emoções e empatia, é o momento de ser empático, ter atitude acolhedora, aquilo que a gente falou, né, os lugares que você pode tocar ou não. As reações dos pacientes e as respostas dos profissionais definem a qualidade do plano de cuidados. O S, que é a estratégia de síntese. O profissional faz uma síntese da situação e elabora um plano operacional de compromisso para o futuro, definindo o próximo plano, planos de cuidados. Depois de tudo isso, é extremamente importante que nesse fechamento a gente elabore uma continuidade. Agora, o que nós vamos fazer? Olha, nós vamos então planejar isto, nós vamos melhorar a sua dor por conta da medicação, nós vamos trazer o fulano que você gostaria de ver, então é importante você continuar esse plano terapêutico de cuidado, porque muitas vezes a questão curativa de novas medicações tal não tem, mas o cuidado ele sempre continua. Tá?
checar a compreensão, responder às dúvidas, realizar a escuta atenta e ativa, como a gente já tinha visto, né? Reforçar a continuidade dos cuidados. Aqui mais um resuminho, mas é em cima do protocolo também. E algumas armadilhas que a gente precisa ficar atento. Ignorar os nossos sentimentos. O profissional não está bem. Se você não está bem, não é hora de comunicar, porque muitas vezes é algo muito parecido com uma vivência que eu estou passando agora, né? Na minha família, o meu pai e minha mãe também está com aquela situação, então você muitas vezes não consegue diferenciar. Partir do princípio que já sabemos, o que o paciente sabe e entende. Muitas vezes a gente já deduz que ele deve achar isso e a gente não para perguntar. Por exemplo, está escrito no prontuário que o paciente já sabe, mas quando você vai falar, ele diz que não sabia. Quando foi dito antes, ele não estava pronto para absorver. Muitas vezes é essa situação que eu disse, que ele precisa consolidar que aquela informação realmente que foi dada para ele no passado é a mesma de agora. Mas muitas vezes a hora que foi dada, ele não estava no momento de assimilar. Então ele pode falar para você, não, eu não estava sabendo, mas é porque ele não conseguiu assimilar quando foi feito. Pessoas conseguem absorver o que cabe naquele momento. E muitas vezes você vai ser repetitivo. Você vai várias vezes trazer, falar, ai meu Deus, eu falei isso na conversa passada e ele me perguntou de novo. Ok, ele não assimilou, eu preciso estar pronto para conversar novamente, tá? A verdade tem que ser lenta e progressiva. Não precisa esgotar tudo na primeira conversa, vai até onde o paciente e família consegue absorver. Isso aí a gente vai pegando esse tato com os processos de comunicar mais notícias, né? Você vai percebendo com toda essa bagagem que eu trouxe, verbal, não verbal, posicionamento ou escutativa, a gente consegue ter uma ideia até que ponto eu posso ir naquela comunicação. Verborragia é uma armadilha, a gente fala demais, principalmente depois que a gente dá a notícia e o outro fica em silêncio ou ele tem uma manifestação de choro, aí é a hora que a gente, se não tomar cuidado, estraga muito. Acreditar que somos responsáveis por manter ou acabar com a esperança do paciente não depende da nossa comunicação. Isso é extremamente importante também. Concluindo e não concluindo, a comunicação eficiente não se restringe à atitude de informar, na verdade, é a troca de informações com base no exercício da compreensão mútua e no apoio. Exige tempo, compromisso e desejo sincero de ouvir e compreender as preocupações do outro. Sentar-se no outro e em suas reais necessidades, nos mais amplos aspectos. Observar a linguagem verbal e não verbal do paciente. Ao comunicar más notícias, ou notícias difíceis, é importante que o profissional mostre atenção, empatia e carinho com seu comportamento e sinais não verbais. A expressão facial, o contato visual, a distância adequada e o toque nas mãos, braços ou ombros ajudam, conforme já referido, a demonstrar empatia, oferecer apoio e conforto. O paciente precisa sentir que, por pior que seja sua situação, ali se encontra alguém que não irá abandoná-lo, a sua própria sorte, alguém em que ele pode confiar e que poderá cuidar dele. E muitas vezes, mesmo vocês seguindo tudo isso, tendo toda essa preparação, não acontece do jeito que a gente esperava. Aquela comunicação que você achava que ia terminar linda e maravilhosa, desaba um desastre na sua cabeça, né? Então a gente precisa também estar preparado para essas reações e saber que a gente vai ter que rever a estratégia e que faz parte do processo de trabalho, tá? Aqui é uma psicóloga que deu aula pra gente, a Débora, lá no Cagliari, eu roubei isso dela que ela postou porque eu acho fantástico, que é esse gráfico. Okinawa é um dos lugares do mundo onde as pessoas vivem mais e com melhor qualidade de vida. Em Okinawa não há palavra para aposentadoria. Por outro lado, eles têm uma palavra que não existe aqui nem em outros lugares. Ikigai. Ikigai é a razão pela qual levantamos todas as manhãs. Ele vai se transformando à medida que a essência e os pesos dos seus componentes variam. Qual é o Ikigai de vocês? Aquilo que você ama, aquilo em que você é bom, aquilo pelo que você pode ser pago, aquilo que o mundo precisa. Qual é o Ikigai de cada um de nós? E aí, para finalizar, com um dos ícones, né, do cuidado paliativo no Brasil, professora Ana Cláudia Quintana Arantes, eu cuido de pessoas que morrem. A vida é breve e precisa de valor, sentido e significado, e a morte é um excelente motivo para buscar um novo olhar para a vida. Como você disse, né? Para a gente aprender a viver é só olhar para a morte. É isso, gente. Muito obrigada.